Aquilo que a Igreja tem para anunciar ao mundo não é outra coisa senão isto, que Deus nos ama, que Deus não é uma força misteriosa, não é o motor imóvel, não é um catecismo, não é uma teoria, não é uma hierarquia, que Deus é alguém que quer estabelecer uma relação comigo, que quer entrar em diálogo comigo, que quer falar comigo, que quer cuidar de mim, que quer acompanhar-me na minha vida, que me quer resgatar, que me quer livrar de todas as escravidões. E é este anúncio que o mundo precisa urgentemente hoje. Por isso o Senhor nos traz aqui, não apenas por nós, mas porque atrás de nós há uma multidão imensa que ainda não conhece, que ainda não experimenta, que não desconfia, que não sabe que este Deus amor, que este Deus relação, que este Deus encontro, que este Deus quer-nos bem, quer-nos vivos, quer-nos alegres, quer-nos com esperança, quer-nos tranquilos. Qual é o poder desta verdade, que é uma revelação de Deus? Na primeira carta de São João nós escutamos: Deus é amor. E esta é a sentença: Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus permanece nele. O que é que isto, qual é o poder desta palavra na minha vida? O que é que significa esta profissão de fé? Deus é amor. Porque às vezes, nós diante de um sofrimento, diante de um problema, diante de um cancro, diante de um AVC, diante de um desemprego repentino, nós lidamos de frente com esta verdade. Deus é amor. Deus é amor e o que é que eu tenho a ver com isso? Deus é amor e o que é que isto significa hoje, na minha vida concreta, no meu dia-a-dia? O Papa Bento XVI escreveu uma carta encíclica. Os papas, normalmente, estes papas mais contemporâneos, estes três últimos, escrevem uma carta encíclica no início do seu pontificado, que serve assim de programa. Nós queremos conhecer o que é que o Espírito Santo quer dizer à Igreja com cada um dos papas. E no caso do Papa Bento XVI, lemos a carta encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor. E o que é que o Papa diz lá logo no número 1? O Papa Bento XVI diz que nós acreditamos no amor de Deus. E o que é que isto significa? Significa que no início do ser cristão, como diz o Papa, no início do ser cristão, não há uma decisão ética, não há uma ideia. O que é que há? Há o encontro com um acontecimento, o encontro com uma pessoa. E é este encontro com Jesus, é este encontro com o amor que dá à vida, nas palavras do Papa, dá à vida um novo horizonte. E desta forma o rumo decisivo. Ou seja, no início do ser cristão não está o desejo de ser melhor pessoa, de ter virtudes morais, de ser bonzinho, de ser... Não. No início está este encontro com um acontecimento, com uma pessoa. Este acontecimento é a Páscoa de Jesus. É a morte e a ressurreição de Jesus por nós e para a nossa salvação. Por mim e para a minha salvação, Jesus Cristo desceu dos céus, encarnou no seio da Virgem Maria, fez-se homem, morreu na cruz, entregou-se à morte, ressuscitou e enviou à Igreja o Espírito Santo para que possamos viver nele, com ele e para ele. Este é o programa, esta é a meta. Viver nele, por ele e com ele. E é aqui que está o início, a gênese da nossa vida cristã. Significa que o amor de Deus se revela numa história concreta. Se nós tivéssemos que dar um testemunho
do amor de Deus, onde é que tu experimentaste o amor de Deus? O que é que nós faríamos? Cada um iria à sua história e procuraria os memoriais, aquelas intervenções explícitas, onde Deus se tornou presente, onde Deus se manifestou. Foi aqui, foi neste momento, estava nesta situação, estava com este problema, estava com este sonho, estava com este desafio, estava com este pecado, estava com este vício, estava com esta escravidão. E foi aqui que Deus se manifestou. No fundo é a mesma coisa que se agora conseguíssemos trazer aqui Abraão. Se trouxéssemos Abraão aqui e lhe perguntássemos: Abraão, onde é que se manifestou o amor de Deus na tua vida? E Abraão não faria outra coisa senão abriria a porta e chamaria Isaac. E dizia: Isaac, anda cá para que todos vejam Deus manifestado neste filho, nesta promessa que se realizou. E todos nós trazemos memoriais, todos nós temos uma história. Alguns têm a graça de ver a sua história depois consagrada num livro, ser estudada por outros homens. A maioria de nós passa despercebido, mas todos temos uma história. E nesta história manifesta-se o amor de Deus. Então é muito importante ter presente quando falamos no amor de Deus, para que não seja uma coisa teórica, não é? Porque para nós é muito fácil ir a qualquer lado e dizer: Deus ama-te. Ok, e o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso me quer dizer? É completamente diferente de dizer: olha, eu experimentei o amor de Deus nesta situação concreta e sei que este Deus que me ama tanto e que te ama a ti também se vai manifestar. Procura estes sinais, esta presença, estas manifestações de Deus. Porque Deus quer fazer uma história de salvação contigo. Deus tem um projeto, tem uma relação. Qual é a grande maravilha deste amor? É que o amor de Deus, Ele oferece, não se regateia. O amor de Deus antecipa-se. É Deus que toma a iniciativa, que desce até nós, envia-nos o seu Espírito Santo, cura-nos com a sua misericórdia, resgata-nos do pecado e da morte. Como diz São João na sua primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amámos a Deus, foi Ele mesmo que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. É Ele que se quer encontrar comigo hoje numa relação de oferta. E ainda que tu te sintas muito pequeno, ainda que tu te sintas muito miserável, ainda que a tua história seja um fio cheio de nós. Alguns de nós às vezes temos a história da nossa vida assim, cheia de nós. Temos um problema e quando pensamos que aquele problema é horrível, vem outro ainda maior e ainda não saímos e vem outro. E estamos assim, parecendo aquele salmo que diz: abismo atrai abismo. E a nossa vida muitas vezes é assim porque estamos perdidos, não sabemos o que fazer, não sabemos onde encontrar salvação, onde encontrar esperança, onde encontrar uma luz. E às vezes até blasfemamos. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus no meio disto tudo? E depois Deus está à tua espera. Deus está à espera que tu te entregues. Porque Ele já se entregou tudo a ti. Porque Ele já deu tudo. No livro de Isaías nós escutamos aquela parábola sobre a mãe. Sião dizia: o Senhor abandonou-me. E às vezes nós fazemos esta experiência do abandono de Deus, da noite escura dos grandes místicos. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o meu dono esqueceu-se de mim. E o Senhor responde: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê
não ter carinho pelo fruto das suas entranhas. Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Eu gravei a tua imagem nas palmas das minhas mãos. E, queridos irmãos, daqui nasce a certeza de que a nossa história, unida a Deus, é uma história de salvação. Deus não apenas tocou, Deus gravou o nome de cada um de nós na palma das suas mãos. Diz no seu profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 14 a 16. É uma boa palavra para rezar. E Deus diz-nos hoje: amei-te com amor eterno. Por isso, dilatei a misericórdia para contigo. Hei de reconstruir-te. Serás restaurada. Isto significa que Deus ama-me na minha realidade concreta. Que Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece as minhas dificuldades. Deus conhece as minhas incapacidades. E concede-me o quê? Concede-me a graça. Os meios necessários da graça. Mesmo na cruz, mesmo nos absurdos da nossa vida, o amor de Deus quer salvar-me, quer reconstruir-me. Como é que nós podemos fazer a experiência de Deus? Não é saber que Deus abençoa o nosso pecado, porque Deus não abençoa o pecado. Isso é uma contradição. Mas Deus nunca se cansa de nos curar. Dá-nos sempre uma possibilidade. Dá-nos sempre uma alternativa. Deus não se escandaliza com o nosso pecado. Deus não se enoja com o nosso pecado. Não se afasta. Deus desesperadamente quer salvar-nos. E por isso, chegada à plenitude dos tempos, Ele que falou de muitos modos pelos profetas nos tempos antigos, agora nestes tempos que são os últimos, desesperado, enviou-nos o seu Filho. Já não sabia o que fazer, enviou-nos o seu Filho, que se ofereceu por nós, que nos quer curar, que nos quer salvar. E a misericórdia de Deus, ela revela-se, a misericórdia, o amor de Deus revela-se nesta insistência do Senhor que me procura, que me quer restaurar, que me quer curar, que me quer livrar da condenação, da morte, que me quer livrar da escravidão do demónio. Desta certeza que Deus nunca desiste e que nos dá todos os meios, todas as ferramentas, todas as graças, todas as possibilidades para nos encontrarmos com Ele. Diz-nos São Paulo na carta aos Gálatas: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abá, Pai. A primeira obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós é podermos olhar para o céu e clamar Abá, Pai. Significa que o Espírito Santo, o que é que Ele faz? O Espírito Santo dá-nos a oportunidade, ou introduz-nos na mesma relação que Jesus tem com o Pai. Introduz-nos na intimidade, no coração da Santíssima Trindade. É o Pai, Abá. Na verdade, nós todos estamos subjugados pelo um demónio, que é o demónio do bem-estar. O que é que nós queremos na vida? Nós queremos estar bem. É? E esta é o nosso projeto, é estar bem, estarmos confortáveis. Trabalhamos, fazemos as nossas reuniões familiares, vamos à igreja. Nós queremos ter uma vida tranquila, não ter grandes problemas, não ter assim grandes sofrimentos. E no fundo é a nossa ideia de felicidade, porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E acabamos por ser muito contaminados por aquilo que o mundo nos dá, daquilo que o mundo nos oferece. E o que o mundo nos quer proporcionar hoje, né? Se esquecermos as guerras e as pandemias
e as taxas de juro e os outros problemas todos, o que é que o homem contemporâneo procura hoje? Procura estar bem. Estar bem. Fazer a sua vida, ter um fim de semana tranquilo, ter as pantufas ao pé do sofá, guardar um dinheirito para depois poder ir de férias e poder ter ali aqueles dias de alienação, como se o mundo e a vida e os problemas não existissem. E nós também, nós não queremos muito mais. Nós queremos ter... Isto até se revela às vezes na forma como nós falamos, não é? Quando nós estamos a iniciar um novo ano, o que é que nós desejamos aos outros? Saúde é que é preciso. E, queridos irmãos, isto é uma alienação, porque isto não é a nossa vida. Porque nós estamos aqui como peregrinos. E se já fizemos uma peregrinação, não daquelas peregrinações confortáveis, em que vamos de autopullman e de autocarro e fazemos tudo com os guias, se fazemos uma peregrinação a sério, se nos pomos a andar a pé, nós sabemos que a coisa está mais ou menos controlada, que é como a nossa vida, não é? Nós temos os mínimos garantidos, fazemos por isso. Mas que depois há tanta coisa que não depende de nós. Há tantos imprevistos. Há sofrimentos, há quedas, há enganos, há caminhos que eram e que já não são. E isto é a nossa vida, nós não somos deste mundo. Nós não estamos aqui para viver de papo para o ar, nós estamos aqui para nos encontrarmos com Deus, para fazermos a experiência do amor de Deus, que se tornará plena um dia. Quando partirmos deste mundo, quando formos ao encontro do amado, aí sim estaremos confortáveis. Aí sim, já não haverá choro nem ranger de dentes. Agora é o tempo do combate, agora é o tempo da tensão, agora é o tempo da luta. Não vivemos para comer e ter saúde e estarmos bem, confortáveis e quentinhos. Não! Isto não é a nossa vida. Isto não é a nossa vida. E então, nós precisamos muito de fazer esta experiência do amor de Deus, da paternidade de Deus, mas não para estarmos confortáveis, mas para saber que no meio da adversidade, que no meio da corrupção, que no meio da luta, que no meio do sofrimento, a minha vida, o meu nome está nas palmas das mãos de Jesus. Que não estou condenado à corrupção eterna, que não estou condenado ao vazio. Que estou destinado a viver para sempre no coração de Deus. Que esse é o meu lugar. E quando percebo isto, quando faço esta experiência, então o mar pode estar agitado e sofro como sofrem todos os outros. Mas sei que este sofrimento está grávido de esperança. Que este sofrimento não é porque Deus é masoquista, não. Este sofrimento é um anjo que me fala da vida eterna, do amor de Deus para sempre. Do amor de Deus que não se esgota. Não é uma destruição, não. Porque Deus não pode destruir aquilo que é seu. É um chamamento. E se nós fazemos a experiência do amor de Deus, tudo muda, tudo transforma, porque então sabemos que estamos nas mãos de Deus. Para mim, como sacerdote, que acompanho tanta gente na fragilidade, na dor, tem sido dos momentos mais consoladores ver cristãos a sério partir deste mundo. Cristãos a sério que fazem a experiência de Deus, viver os seus últimos dias com esperança, com fé, com ardor, não diminuídos, mas entregues, confiantes, postos nas mãos de Deus, inteiros nas mãos de Deus.
E nós temos muita dificuldade em fazer esta experiência da inteireza, não é? Portanto, nós damos, mas nunca damos tudo, damos aquilo até onde achamos que é razoável. Não, com Deus não há nada disso é bom. Com Deus é dar tudo, não ter medo. Porque esta é a experiência que fazemos de Jesus. Ele deu-nos tudo. Deu-nos o seu Filho. Vê que paradoxo, não é? Que loucura. Deus tem planos tão grandes para cada um de nós, que se faz tão pequenino num pedacinho de pão, para que eu o possa comer e viver nele. Assim como eu vivo pelo Pai, aquele que come a minha carne vive em mim e eu nele. A salvação é esta experiência verdadeira do amor de Deus que restaura. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É assim que está logo no princípio da Revelação, logo no livro do Gênesis. Criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, feitos para amar. Feitos para a entrega. Feitos para a comunhão. E qual é o trabalho do demónio? É desfigurar esta semelhança com Deus. É dizer, não deixes tudo, guarda um bocadinho para ti. Não deixes tudo, desconfia, porque o outro não é de confiança. É dizer, olha, este desenho que Deus fez para a tua vida, esta história que Deus fez na tua vida, não confies, não é boa. Se Deus te amasse, a tua história era diferente. Não tinhas este pai autoritário, não tinhas esta mãe neurótica, não tinhas este marido indiferente, não tinhas esta mulher assim, desfocada, sempre cansada, não tinhas estes filhos ingratos, não tinhas estes problemas no teu trabalho. Não confies, faz a coisa à tua maneira, passa por cima. Os outros enganam, engana também, não há mal nenhum. Os outros fecham a porta, fecha também, tu tens direito a fechar portas, tens direito a descansar. Não te entregues. É isto que o trabalho do demónio, que vai fazendo, vai corrompendo, vai secando este amor, esta presença de Deus na nossa vida. Deus tem planos para a humanidade, tem planos para cada um de nós. No livro do profeta Isaías, o profeta tem uma visão e fala-nos do quê? Do fim dos tempos. O monte do templo do Senhor estará firme. Será o mais alto de todos e dominará sobre todas as colinas. Acorrerão a ele todas as gentes, virão muitos povos e dirão, vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. Ele julgará as nações e dará as suas leis a muitos povos, os quais transformarão as suas espadas em relhas de arados, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e não se adestrarão mais para a guerra. Caminhemos à luz do Senhor. Nós olhamos para esta palavra e pensamos, bom, a história está tudo ao contrário. E não é só com a guerra no meio do Oriente, não é só com a guerra na Santa, na Ucrânia,
na Somália, no Sudão do Sul, daquelas que ninguém fala. Não. É na guerra que há no meu coração, que há na minha casa, que há na minha família, que há na minha comunidade, às vezes até no meu grupo de oração. Nós olhamos à nossa volta e percebemos que este projeto de Deus parece contaminado. A guerra, a fome, as injustiças, os conflitos sociais, a escravatura humana, com proporções cada vez mais globais, não é? Nós vemos isso, já não é longe, está aqui no nosso país, convivemos com isso todos os dias, não é? Nós vemos aquela malta do TVDE e das estufas das entregas, e muitas destas pessoas, e muitas delas que até nos prestam serviços, são autênticos escravos. E nós convivemos pacificamente com isso. Por outro lado, experimentamos que os pressupostos da nossa cultura, da nossa civilização, também estão ameaçados. E nós hoje temos níveis de conforto como nunca. Como nunca. Desde a descoberta do antibiótico, nós prolongamos a nossa vida até, né? Morre às vezes uma pessoa de 80 anos e o que é que eu ouço? Era nova. Nós vemos o homem feliz. Vemos o homem mais feliz com isto tudo. Não vemos. O que é que nós vemos hoje? O que é que nós vemos hoje no homem confortável? Vemos o homem sozinho, triste, confuso, isolado, ansioso. A ansiedade que se torna global, torna-se um fenómeno global. Não é? Nós vimos isso, experimentámos isto na nossa carne há muito pouco tempo com a questão da pandemia e agora com esta questão este inverno, não é? Nós tivemos a gripe como temos todos os anos e nós vemos que o trabalho do mundo, o trabalho da comunicação social, o que é que provocou em nós? Ansiedade. E é isto que nós vemos, porque qualquer coisa que toque no nosso modus vivendi, no nosso cenário ideal, qualquer coisa que toque no nosso conforto deixa-nos ansiosos, confusos, com medo. E então, quem é que pode saciar-nos verdadeiramente? Quem é que pode dar um sentido? Quem é que pode saciar o nosso desejo de felicidade? É ter uma casa boa e paga, é ter saúde para dar e vender, é ter estatuto, é poder fazer aquilo que me der na cabeça. Quem é que me pode verdadeiramente saciar? É este o combate em que nós estamos hoje. Nós ouvimos falar do amor de Deus, ouvimos falar da salvação e nós experimentamos na nossa vida o quê? Experimentamos que sim, que isto tudo é verdadeiro. Experimentamos que sim, que isto já faz efeitos na minha vida, mas que ainda não plenamente. Há aqui um já e um ainda não. Já estou salvo, mas ainda não vivo como se estivesse salvo. Já conheço o amor de Deus, mas ainda não me deixo preencher totalmente pela experiência do amor de Deus. Já me deixei tocar por Deus, já vi Deus, já percebi as manifestações de Deus na minha vida, mas ainda vivo com o coração preso nesta escravidão, neste vício, neste pensamento, nesta ideia, nesta experiência. Queridos irmãos, o mundo procura saciar a nossa sede de felicidade de muitas formas. As grandes sabedorias humanas, as grandes religiões, as grandes filosofias, as grandes ideologias. É impressionante ver como
Hoje já nada é sagrado. Tu não és feliz porque a tua experiência enquanto ser humano não te preenche. E então, tu hoje percebes que os animais são objeto de atenção, de cuidado. Então tu já não te sentes um homem, tu hoje sentes-te um gato, porque tu és um mendigo de amor. E olha, que isto não está longe. Em algumas sociedades, em algumas geografias, muito próximas culturalmente falando de nós, nos Estados Unidos, isto já é assim. Se tu te sentes um gato, se tu te sentes um cão, ou se tu te sentes uma outra coisa qualquer que não és aceito como um gato. É? E mesmo com a experiência, tu és um homem, mas não te sentes homem, sentes-te mulher. Há dias vi um vídeo, uma discussão, que o que é que os alunos de uma escola queriam. Nos Estados Unidos, nas casas de banho das senhoras, têm umas máquinas, não tenho a certeza se são gratuitas ou se têm que pôr algum dinheiro, mas têm umas máquinas que vendem os consumíveis das senhoras para os seus dias difíceis. E a grande discussão era que nas casas de banho dos homens não existia essa máquina. E então uma criatura dizia que o que define a mulher, o ser mulher, não é a sua biologia, mas é a sua percepção daquilo que é. Então queria aquela máquina porque precisava. E isto a gente olha e diz assim, mas isto é o quê? Isto é o homem contemporâneo? Isto faz sentido? E para muita gente faz sentido. Era uma assembleia de alunos, com os professores, com não sei quem, e a grande discussão era esta. Porque aquilo que determina uma mulher ser mulher não é a sua biologia, mas é a consciência, a percepção que tem de si mesmo. Ora, o que é isto? Isto é uma destruição total do ser humano. É uma desfiguração. É uma desfiguração. Nós, diante disto, pensamos o quê? O fim do mundo está muito próximo. O diabo tem mesmo muito pouco tempo para trabalhar. Jesus está mesmo a chegar. Então isto não nos deve assustar, deve intensificar o nosso desejo de Deus. O nosso desejo de felicidade está intimamente ligado ao nosso desejo de Deus. É a experiência de Santo Agostinho. Fizeste-me para ti, Senhor, e o meu coração não descansa enquanto não repousa em ti. Só Jesus Cristo pode verdadeiramente preencher o nosso desejo de felicidade. Porque só Jesus Cristo nos pode libertar da condenação da morte, da condenação de todas as escravidões. O Senhor dos nossos vícios, o Senhor das nossas manias, o Senhor das nossas tristezas é o demónio. E nós queremos libertar o nosso coração deste senhorio. Nós fomos transferidos para o reino de Jesus Cristo, por Deus Pai. Como nos diz São Paulo na carta aos Colossenses, fomos transferidos para o reino de Jesus Cristo. Deus Pai transferiu-nos para o reino de seu amado Filho. Então queremos limpar, libertar todas estas escravidões. Queremos que a nossa sede seja saciada. Queremos ser dessedentados apenas por Jesus, como a samaritana. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Quem beber da água que eu lhe der, diz Jesus à samaritana, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele uma fonte de água viva. João 4:14. É nesta fonte que nós queremos. É nesta fonte que nós queremos descobrir Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida. O Pai deu autoridade a Jesus Cristo para
restaurar esta imagem, para restaurar a beleza da criação em nós, em cada um de nós. A liberdade, a vida nova. Quando aceitamos Jesus na nossa vida, tudo se transforma. Quando aceitamos Jesus na nossa vida, tudo se renova. E, queridos irmãos, andamos tão atarefados como os outros, trabalhamos tanto como os outros, fazemos tantas coisas como os outros, mas a nossa esperança não engana. Não vivemos prostrados, vivemos com a cabeça, com as mãos elevadas ao céu, porque sabemos em quem podemos confiar, porque já experimentamos que o Senhor é fiel. E é nesta experiência da fidelidade que se manifesta o amor de Deus. Deus tem sido fiel. Deus não tem faltado. Não tem sido à minha maneira, mas Deus não tem faltado. Tem dado, assegurado todos os meios, todas as ferramentas, todas as graças, para que eu me possa encontrar com este amor de Deus e ser preenchido por Ele. Então, bendito seja Deus que nos faz conhecer o seu amor, bendito seja Deus que nos faz experimentar o seu amor, bendito seja Deus que quer encarnar este amor na vida concreta de cada um.